Carmen Lúcia, ministro Edson Fachin, aqui presente, procurador-geral. Na nossa videoconferência temos nosso decano, ministro Gilmar, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Alexandre Moraes, ministro Nunes Marques. Estamos com o quórum completo e vamos fazer a abertura da 37ª sessão extraordinária do plenário com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 35ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 17 de novembro de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Fux. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h21, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo objeção, considero aprovada a ata. Quer usar a palavra? Presidente, se Vossa Excelência me permite, claro. Cumprimentando Vossa Excelência, os senhores ministros, na pessoa da ministra Rosa Weber, o senhor Procurador-Geral, senhores advogados, eu queria fazer um pedido como membro deste tribunal, a Vossa Excelência, que tem sido tão sensível como presidente do Conselho Nacional de Justiça, às causas especificamente de combate à violência contra a mulher. Vossa Excelência, como presidente do Conselho, sabe que a semana que vem será a terceira semana, do dia 22 ao dia 25, a campanha da Justiça pela Paz em Casa. Vai ser a primeira semana neste período pós-pandemia e nós estamos tendo dificuldade. Digo nós porque eu tenho um carinho todo especial por esta campanha. E eu tenho certeza que Vossa Excelência, como presidente, já determinou lá que fosse cada vez mais os tribunais de justiça disponibilizassem condições, como a Defensoria Pública, o Ministério Público, porque nós não tivemos, neste período de pandemia, o desempenho que nós tivemos em outras semanas. Entretanto, a violência contra a mulher aumentou muito, as condições que nós tivemos para contar com a jurisdição em todos os outros campos, incluído nos nossos tribunais, o nosso também, não pôde acontecer nos casos de processos de violência contra a mulher, pela singela circunstância de que elas estavam no mesmo espaço do agressor e, muitas vezes, os juízes receberam a denúncia dessas mulheres que elas desempenharam as audiências por vídeo com o agressor segurando o telefone pelo qual elas falavam e depunham, o que significa realmente mais agressão e mais violência. Esta semana, portanto, é a primeira que nós vamos ter condições dessa realização. Mas há uma dificuldade por parte dos juízes, sei das dificuldades dos tribunais, uma boa parte não está funcionando, alguns foram extremamente generosos em pedidos que nós formulamos, eu mesma, de alguma forma, interferi no sentido de que a semana que vem, em alguns lugares, como a Bahia, doutor Aras, no meio da semana tem eleição da OAB e foram suspensos os prazos, eu pedi, e o presidente do tribunal resolveu que essas audiências ocorrerão, portanto, fez uma ressalva. Entretanto, continua a haver muitas dificuldades em alguns tribunais, porque não há um olhar específico sobre a diferenciação da forma de prestar a jurisdição. A jurisdição, nos casos de combate à violência doméstica, desses processos, impõe uma série de medidas, como a presença de grupos reflexivos, não é como uma vara empresarial, é uma vara no qual o sofrimento, a violência, o sangue corre literalmente na presença do juiz. Mas a semana da campanha da Justiça pela Paz em Casa tem sido, desde 2014, um dos ganhos que nós temos em termos de uma jurisdição que dá uma resposta efetiva e eficaz do Poder Judiciário, no sentido da sua atenção com isto que não começa e não termina nos umbrais da porta de casa. A paz ou a violência continuam e têm um enorme reflexo na vida de uma geração de crianças. Então, eu sei, porque nós já comentamos, os dois, sobre o empenho de Vossa Excelência, mas estou pedindo mais uma vez isto, porque nos últimos dias, como faço sempre, desde que foi criada a campanha, tenho tido contatos e tem havido dificuldades, tanto de defensores, a OAB tem sido uma grande parceira, mas há pouca presença ainda
de todos os elementos necessários, inclusive administrativos, para que a semana, pela primeira vez desde o início da pandemia, ocorra de maneira a dar essa resposta pronta, efetiva e eficaz, que é o empenho de todos nós, da sociedade brasileira, da comunidade jurídica e do Poder Judiciário de uma forma especial. Então, pela sensibilidade que Vossa Excelência tem demonstrado permanentemente, pelo empenho na maior efetividade dos trabalhos do Conselho Nacional, eu estou pedindo pessoalmente, pelo meu carinho com esta campanha e pela necessidade que nós estamos tendo neste momento de darmos uma resposta efetiva à questão da violência contra a mulher, que cresceu muito na pandemia. Em alguns estados, chegamos a ter um aumento nos primeiros 4 meses de 38% de casos notificados. O ministro Dias Toffoli conseguiu que se criasse o que hoje já é lei em alguns estados, da campanha do sinal vermelho na mão. Vossa Excelência também tem se empenhado, mas esta semana que vem será muito importante para todos nós da sociedade brasileira, do Poder Judiciário. Muito obrigada, presidente. Evidentemente que o pedido de Vossa Excelência já está deferido, e só para esclarecer, nesse meu primeiro ano no Observatório de Direitos Humanos do CNJ, a maior parte dos atos normativos foram todos voltados em função da violência contra a mulher, o assédio moral, no âmbito do próprio Poder Judiciário, e todas as políticas públicas que o CNJ podia empreender, é só consultar os atos normativos que Vossas Excelências verificarão que são todos voltados à proteção exatamente dessa campanha que Vossa Excelência vem capitaneando. O que Vossa Excelência está sugerindo é que haja a mobilização Sim. dos tribunais nessa semana. Nesta semana, porque eu sei que alguns presidentes têm dito que um tempo de muita dificuldade, vários tribunais não voltaram, mas dessas audiências são essenciais até para que a sociedade sinta que o Poder Judiciário está presente e está fazendo o seu papel. Muito obrigada, presidente. Não esperaria outra coisa de Vossa Excelência. Obrigado. Eu também gostaria de, na abertura aqui da sessão, esclarecer que, em razão de funções do CNJ, eu vou ter que encontrar com o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão. Só que, para eu chegar lá a tempo, eu vou ter que passar a segunda fase da sessão para a ministra Rosa. E para não deixar de consignar o meu voto, eu peço vênia aos meus colegas que o meu voto é no sentido de acompanhar a eminente relatora na sua integralidade e vou juntar o voto por escrito. Então, consignado o meu voto, eu passo a palavra à Sua Excelência, o ministro Edson Fachin. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Cumprimento a eminente ministra relatora, ministra Rosa Weber, que relata, portanto, as duas arguições de preceito fundamental 706 e 713. Cumprimento os eminentes ministros deste Supremo Tribunal Federal, a principiar pela eminente ministra Carmen Lúcia, o eminente ministro Ricardo Lewandowski, aqui presente no plenário, os eminentes ministros que estão na teleconferência, ministro Gilmar Mendes, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Alexandre Moraes e ministro Nunes Marques. Senhor presidente, os debates levados a efeito sobre esta matéria vem ilustrado por inúmeros aportes. De um lado, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, e aqui também cumprimento Sua Excelência, professor Dr. Augusto Aras, Procurador-Geral da República, vem ilustrado pelo pronunciamento da Procuradoria-Geral da República, foi ilustrado pelas sustentações orais que aportaram a esta tribuna, inclusive virtualmente, algumas até mesmo presencialmente, e também se enriqueceu com a dissonância, em parte do que pude depreender, suscitada pelo voto proferido pelo eminente ministro Gilmar Mendes
no que foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Também ainda mais se ilustrou pela divergência suscitada pelo ministro Nunes Marques. Do que pude anotar, senhor presidente, a eminente ministra Rosa Weber julga procedente ambas as ADPFs e fixa critérios para que a decisão que chancela a inconstitucionalidade deva seguir caso prevalente o entendimento de Sua Excelência propondo tese. O eminente ministro Gilmar Mendes, acompanhado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, diverge parcialmente no sentido de excluir esses critérios. Já o voto do eminente ministro Nunes Marques é pela total improcedência de ambas as ADPFs. Eu houvera, senhor presidente, examinado a matéria quando esse tema estava no plenário virtual. Nada obstante o exame que lá fiz, creio que os debates até aqui levados a efeito me conduzem à compreensão do voto, cujo texto, no começo da tarde de hoje, fiz chegar aos vossos gabinetes, mas aqui vou brevemente sumariar. E esta posição que trago, senhor presidente, leva em conta que restei vencido no não conhecimento das ADPFs. Portanto, em meu modo de ver, com a devida vênia da compreensão em sentido diverso, o conjunto de argumentos que poderiam me levar, como de fato me levaram ao não conhecimento, em alguma medida se superpõe a um juízo quanto ao mérito, se enfocados como vieram deduzidos no voto do eminente ministro Nunes Marques, em boa medida, com os quais compartilho, como, por exemplo, a ausência de especificação quanto ao descumprimento de preceito fundamental. Nada obstante, e aqui peço vênia ao eminente ministro Nunes Marques, da minha parte, entendo que este tema restou, por assim dizer, encapsulado no julgamento do conhecimento das ADPFs. E, portanto, me coloco como vencido nesta compreensão e entendo que o debate que aqui está posto para a cognição neste momento se situa na controvérsia que deriva do voto da eminente ministra Rosa Weber e naquilo que apresenta como divergência o eminente ministro Gilmar Mendes. Por isso, senhor presidente, registrando que fiquei vencido, uma vez que eu propunha o não conhecimento, agora me manifesto, nada obstante ressalvando a compreensão que tenho, me manifesto em relação ao que eu julgo o mérito desta controvérsia. E, para isso, rememoro o que propõe a eminente ministra relatora. Disse e conclui o voto de Sua Excelência, a ministra Rosa Weber. É inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. E assim, Sua Excelência acresce os critérios que trouxe à colação, afirmando: para a caracterização da vulnerabilidade econômica e da onerosidade excessiva em contratos de prestação de serviços educacionais de nível superior em razão da pandemia, é imprescindível a apreciação: 1. Das características do curso; 2. Das atividades oferecidas de forma remota; 3. Da carga horária mantida; 4. Das formas de avaliação; 5.
da possibilidade de participação efetiva do aluno nas atividades de ensino. 6, dos custos advindos de eventual transposição do ensino para a via remota eletrônica. 7, do investimento financeiro em plataformas de educação remota, em capacitação de docentes, em outros métodos de aprendizagem ativa e inovadora que respeitem o isolamento social requerido para minorar a propagação viral. 8, da alteração relevante dos custos dos serviços de educação prestados. 9, da existência de cronograma de reposição de atividades práticas. E 10º, da perda do padrão aquisitivo da aluna ou do aluno ou do responsável ou da responsável em razão dos efeitos da pandemia e, por último, da existência de tentativa de solução conciliatória extrajudicial. É o que propõe Sua Excelência como critérios à luz do julgamento procedente de ambas as ADPFs. Já a procedência, como disse, vieram à luz dos argumentos do eminente ministro Nunes Marques, que explicitou a compreensão de Sua Excelência para quem o desconto linear não é juridicamente possível. E, a partir daí, suscitando o perigo reverso à luz da sempre judiciosa fundamentação que consta no voto de Sua Excelência, o eminente ministro Nunes Marques entende que o tribunal não deva avocar as demandas para definir teses em ações abstratas, porquanto isso poderia paralisar o desenvolvimento orgânico da jurisdição. Como disse, repito, pedindo toda a vênia a Sua Excelência, o eminente ministro Nunes Marques, em meu modo de ver, este é um tema que, ao menos no voto que proferi, restou enfrentado e afastado por ocasião da compreensão majoritária que entendeu pelo conhecimento de ambas as arguições. Por isso, quanto ao mérito, entendo que o que se coloca frente a frente neste momento é a presença ou não dos critérios que Sua Excelência a relatora propõe. E aqui, portanto, leva em conta a divergência neste ponto que foi suscitada no voto do ministro Gilmar Mendes, quando assentou que as condicionantes / teses fixadas pela relatora conflitam com a efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais individuais e coletivos dos consumidores, dizendo Sua Excelência que tal proceder iria na contramão da facilitação da defesa de seus respectivos direitos, acrescentando que a concessão de desconto linear em determinada circunstância fática pode se adequar ao caso concreto, ao passo que a obrigatoriedade de serem analisadas circunstâncias que onerem a parte consumirista pode, em algumas circunstâncias, significar negativa de acesso jurisdicional justo e adequado à defesa do consumidor. Por isso, senhor presidente, no meu modo de ver, a diferença que se coloca entre esses dois votos, da eminente ministra relatora e do eminente ministro Gilmar Mendes, está na adoção ou não desses critérios. E eu estou fazendo, portanto, esta breve síntese para dizer que vou me posicionar em relação a esse ponto, porque este que é o ponto que julgo consistir nesse momento no exame do mérito, uma vez que já fiquei vencido na preliminar, na qual sustentei o não conhecimento. E, à luz do que examinei e dos debates levados a efeito, peço vênia ao eminente ministro Gilmar Mendes e ao eminente ministro Alexandre de Moraes, que acompanhou, para entender que nesta matéria, vale dizer, partindo do pressuposto da inconstitucionalidade e do cabimento da DPF,
e repito, mais uma vez, ressalvando a minha compreensão vencida pelo não cabimento, mas partindo desse pressuposto, que foi o pressuposto majoritário desse colegiado, entendo que a segurança jurídica e a estabilidade demandam a presença de um conjunto de critérios que estabilizem este tipo de controvérsia sensível e delicada entre as partes. Por isso, para que estas ADPFs não tenham apenas um efeito de cassação, ou seja, o julgamento da procedência sem a fixação dos critérios, é meu modo de ver, teria um efeito de cassação das decisões judiciais proferidas e ainda não transitadas em julgados. Creio que esse tribunal deva ir além, exatamente no ensejo de proferir decisão no âmbito dessas ADPFs que, acolhendo o contraditório levado a efeito pelas partes, fixe esses critérios. Eis que fui examinar, especialmente de ontem para hoje, e verifiquei que isto resultou como objeto de debate. Está nos memoriais o debate sobre esses conjuntos de critérios ou não. E, portanto, as partes se pronunciaram sobre isso, e creio até mesmo que a eminente ministra relatora fez um esforço elogiável a todos os títulos de balizar os critérios, encontrando, inclusive, zonas de interseção entre os interesses não convergentes aqui, interesses da entidade ou das entidades estudantis e interesses das instituições mantenedoras do ensino à distância, de modo especial, que está aqui como objeto das nossas preocupações. Por isso, colocado este ponto, em meu modo de ver, que é, por agora, o mérito da controvérsia, firmo a compreensão que está no voto por escrito, que vou deduzir, firmo a compreensão no sentido de acompanhar a eminente ministra Rosa Weber para subscrever a posição de Sua Excelência quando indica esse conjunto de critérios que, nada obstante, represente uma enumeração quiçá aparentemente superlativada, mas é essa mesma enumeração referida a circunstâncias bastante objetivas e objetivamente recognoscíveis que dará segurança jurídica após o pronunciamento desse Supremo Tribunal Federal. Creio ser insuficiente a procedência, a partir do conhecimento das ADPFs, para dar estabilidade e segurança jurídica a essas relações. Por isso, senhor presidente, sendo bastante sucinto, eu estou, como disse, ressalvando a compreensão que tenho e que mantenho, que era de não conhecimento, vencido, examinando o mérito, acompanhe Sua Excelência, a eminente ministra relatora Rosa Weber. É como voto, presidente. Muito obrigado, ministro Edson Fachin. Passa a palavra agora a Sua Excelência, o ministro Roberto Barroso. Boa tarde, presidente, ministro Luiz Fux. Boa tarde a todos. Boa tarde, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, prezados ministros que estão presentes na sessão, os que estão nos acompanhando por videoconferência. Cumprimento todos os servidores que nos ajudam a colocar esta sessão no ar, na pessoa da nossa secretária de plenário, Carmen Lilian. Presidente, eu não vejo necessidade tampouco de me alongar, as questões já estão postas. Eu mesmo votei pelo cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. É preciso ter em conta que o sistema de controle de constitucionalidade brasileiro, ele comporta, além do controle por via incidental, em que normalmente as questões chegam ao Supremo pelo recurso extraordinário,
também um conjunto amplo de ações diretas. Esse é o sistema brasileiro em que nós temos ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação de inconstitucionalidade por omissão e temos a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Eu não posso deixar de concordar com alguns colegas que se manifestaram, que eu acho que a DPF vai precisar de uma demarcação melhor do seu âmbito de incidência. Ela não pode ser uma panaceia, não pode ser um instrumento para todas as questões que se queiram per saltum trazer ao Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho que o grande critério decisivo nessa admissibilidade não pode excluir a relevância do tema tratado e a inconveniência social de se ter, em relação a um tema importante, decisões conflitantes. Para a justiça, não há, eu penso, nada pior do que, numa escala relevante, situações diferentes serem tratadas por soluções igualitárias. E, portanto, eu acho que este é um caso em que a dissensão jurisprudencial justifica, sim, uma intervenção do Supremo Tribunal Federal, porque são milhões de matrículas em instituições privadas, tanto de ensino médio quanto de ensino superior, e acho que se impõe uma definição de se o Supremo considera aceitável ou não a aplicação de um desconto linear em razão da pandemia. De modo que eu, respeitando as posições diversas, reforço aqui a minha compreensão de que, embora eu ache que a ADPF precise de um recorte ainda mais definitivo, esse seria um caso de admissibilidade que faria bem a atuação do Poder Judiciário. E, assentada essa posição, que aliás já havia sido deliberada em sessão anterior, presidente, eu me alinho à posição de considerar inconstitucional a intervenção do Judiciário padrão para aplicar uma redução linear, um desconto linear a todas as escolas privadas. E a razão é bastante simples e já foi posta tanto no voto da ministra Rosa Weber, a quem carinhosamente cumprimento pela relatoria e por ter trazido essa matéria com a proficiência habitual, como foi considerada no voto mais analítico também do ministro Gilmar Mendes. Acho que as duas questões centrais aqui envolvem, o tema da livre iniciativa. O Judiciário não pode arbitrariamente e linearmente interferir em milhões de relações contratuais de natureza privada para dizer como elas devem ser repactuadas. Eu bem entendo que a educação, embora seja permitida a iniciativa privada e se reja, portanto, ou esteja regida, portanto, pelos critérios que regem a iniciativa privada, a educação não deixa de ser um serviço público muito importante e algum grau de regulação mais estrita em tese, admissível. Mas o critério linear, na minha visão, não leva em conta a situação das escolas e, portanto, não leva em conta o seu fluxo de receitas e os seus custos fixos que independem da pandemia. Portanto, o desconto linear não atenta para circunstâncias que me parecem importantes, até porque as escolas tiveram que investir em tecnologia, tiveram que investir na adaptação para essa nova vida por videoconferência que é fascinante. Nós mesmos estamos fazendo uma sessão aqui com quórum completo, embora as pessoas estejam em diferentes partes do mundo. Isso é fascinante
a modernidade que permite que nós superemos as distâncias que em outras situações seriam extremamente problemáticas. Portanto, as escolas não tiveram uniformemente uma redução linear de custo que pudesse justificar uma decisão idêntica aplicada a todas. E por essa mesma razão, presidente, eu entendo igualmente que há uma violação ao princípio da isonomia, na medida em que escolas em situação bastante diferente receberiam um tratamento igual. As que investiram na adaptação às novas tecnologias de videoconferência e novas técnicas de ensino estariam sendo tratadas da mesma forma daquelas que não investiram, e sem se levar em conta um fenômeno um pouco trágico, mas que os dirigentes universitários e de escolas podem testemunhar, que foi uma imensa evasão escolar em decorrência da pandemia, o que é um problema grave num país como o Brasil. Felizmente, as escolas de educação básica estão voltando às aulas presenciais, porque isso é absolutamente indispensável numa matéria em que nós já estamos atrasados e com pressa. Portanto, acho que a solução de algumas decisões de primeiro grau violam, na minha visão, tanto o princípio da livre iniciativa, que é um dos princípios fundamentais do Estado brasileiro, quanto o princípio da isonomia, que igualmente constitui um princípio fundamental. E nisso, portanto, pedindo todas as vênias ao eminente e estimado ministro Cássio Nunes Marques, eu estou me alinhando à posição que julga procedente o pedido. E aqui eu concordo inteiramente, não só com a argumentação, como a primeira proposição de tese da ministra Rosa Weber. A segunda proposição de tese não é propriamente que eu discorde, porque acho que Sua Excelência catalogou componentes importantes para, no caso de demandas subjetivas, o juiz levar em conta. Mas eu, tal como votou o ministro Gilmar Mendes, acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes, acho que nós não conseguiremos apreender todas as variáveis relevantes nessa matéria. O esforço meritório notável que a ministra Rosa Weber fez foi um pouco de tentar dar previsibilidade à imprevisão, porque nós estamos aqui lidando com a teoria da imprevisão, que permite a alteração dos contratos por uma causa superveniente a qual nenhuma das partes deu causa. Foi a responsável. Mas eu acho que o esforço de minudenciar os elementos a serem considerados, ele é um esforço que inevitavelmente será incompleto e terá componentes inaplicáveis a algumas situações. De modo que eu vou pegar uma carona numa reflexão que a própria ministra Rosa Weber fez ontem, e que me parece bem, que é de transportar a sua segunda conclusão, a segunda proposição, para o seu voto. E fica como um obter dictum, no sentido de que aqueles são elementos que podem ou devem ser considerados pelos juízes, mas eles não são exaustivos, nem tampouco são necessariamente vinculantes. Eles apenas oferecem um roteiro que pode eventualmente ser útil e ser importante. De modo, presidente, em conclusão, eu estou acompanhando a ministra Rosa Weber ao julgar improcedente o pedido, estou acompanhando a ministra Rosa Weber na sua conclusão e estou me posicionando pela retirada da segunda conclusão, com a sua transferência para o corpo do voto de Sua Excelência, como a própria ministra Rosa ontem admitiu considerar fazer. Portanto, procedente e acompanhando apenas na primeira conclusão, presidente, penso que na linha que votaram os ministros Gilmar Mendes, para facilitar a Vossa Excelência, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Alexandre de Moraes, e que
me pareceu a ministra Rosa Weber ter aberto uma porta para o reajuste. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, ministro Luiz Roberto Barroso. Agora, colho o voto de Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, mas já tem a impressão que não conseguiu entrar ainda. Eu vou por uma questão prática, saltar, e colho o voto de Sua Excelência, nossa decana, a ministra Carmen Lúcia. Mais uma vez, cumprimentando Vossa Excelência, presidente, senhores ministros, e cumprimentando a ministra Rosa Weber agora na relatoria, e, como sempre, com um trabalho tão aprofundado e muito cuidadoso de tessitura de uma conclusão que pormenoriza até algumas sugestões, no sentido de encaminhar a interpretação possível. Também me posiciono, senhor presidente, no sentido de considerar inconstitucional a decisão, a interpretação que, posta numa decisão judicial, como aqui as que foram enumeradas, ainda que a título exemplificativo, no sentido de considerar como válida a possibilidade ou a imposição de um desconto linear que venha a ser dado nas escolas. E como aqui já foi enfatizado e consta do voto de que farei juntada, presidente, na verdade, nós tivemos uma mudança de circunstância, especialmente em razão da pandemia. O ministro Barroso acaba de lembrar que as escolas tiveram, por exemplo, que fazer um maior investimento em termos de tecnologia. Eu lembraria que, neste período também, que foi conferidos os descontos que geraram o tipo de questionamento que agora se põe para a nossa decisão e julgamento, que também na parte da saúde, dos equipos, como são chamados, aqueles instrumentos necessários para que as aulas continuassem nos laboratórios, nos locais onde as pessoas precisariam de continuar a ter acesso, mas com mais segurança, com muito mais cuidado, também houve investimento por parte das escolas. E isto também é diferenciado, o que gera circunstâncias completamente diferenciadas e que não gerou, portanto, não necessariamente, qualquer tipo de possibilidade de se terem descontos padrões para todas as escolas, em todos os cursos, para todos os alunos, em todos os períodos. Por isso, considero que esta medida iguala o que não é igual, pressupõe o que não pode ser pressuposto, que é uma diminuição de custos para as escolas e, principalmente, interfere realmente na autonomia das escolas, no sentido das universidades, no sentido de se gerarem as planilhas e as conclusões necessárias para se poder adotar ou não os descontos. Portanto, considero, como aqui já foi dito, ressalva feita e com as vênias do ministro Nunes Marques, também considero que é inconstitucional, tal como conclui a ministra relatora e os que deram seguimento no mesmo sentido do seu voto, e a solução proposta de enumeração de critérios para se fixarem esses descontos, a condição de vulnerabilidade, que é exatamente ou que distingue realmente a parte dispositiva do voto da ministra Rosa Weber, é que eu, então, vou pedir vênia à Sua Excelência para também acompanhar aqueles que consideram que, na exposição mesma da tese, no sentido da declaração de inconstitucionalidade, já se tenha a ordenação da matéria para os juízes e, em cada caso, serão avaliados, talvez em grande parte, com os critérios postos nessa parte do voto da ministra Rosa Weber, ou da tese por ela apresentada, mais do que do voto, né, na verdade. E, portanto, acho que só esta parte aqui tenho como válida, mas a título exemplificativo, e não como uma decisão que vincula em todos os critérios ali elencados. Esta razão pela qual, neste particular, eu estou pedindo vênia para acompanhar a conclusão pela inconstitucionalidade, mas não acolher esta parte do voto que fixa os critérios, ou da parte dispositiva, que seria da tese, na verdade, não é, ministra? Pois não, ministra. Me permite, senhor presidente, eu não sei, talvez é que as palavras, às vezes, são equívocas, né? E quando se redige, quando se propõe com uma ideia, às vezes a compreensão dos destinatários das nossas palavras é diversa. Eu sempre me lembro do Lacan,
e gosto de citá-lo quando ele diz que entre o que eu digo e tu escutas, há um longo caminho. Eu não sei, eu sei o que eu digo, eu não sei o que o outro escuta. E seguramente por uma imperfeição na minha forma, uma dificuldade na minha forma de redação, eu passei uma ideia que não é exatamente a mesma. Porque, veja bem, a parte dispositiva do meu voto diz o que em termos de mérito. Julgo procedente o pedido para afirmar a inconstitucionalidade de quê? Das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior o quê? A concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. Ponto. Esta é a parte dispositiva que eu proponho às ADPFs. Nós temos, que, na verdade, eu havia colocado esses votos no plenário virtual, onde o encaminhamento é diferente e até inviabiliza esse rico debate que permite, inclusive, o aperfeiçoamento dos votos. E aí eu propus uma tese, e realmente, na tese, depois de afirmar no primeiro item, como o ministro Luiz Roberto agora até relembrou, a inconstitucionalidade das decisões nessas circunstâncias, o que eu digo? E aqui eu acho que eu não fui feliz. Para a caracterização da vulnerabilidade econômica e da onerosidade excessiva em contratos de prestação de serviços educacionais de nível superior em razão da pandemia, é imprescindível o quê? A apreciação. Eu não estou dizendo a observância dos seguintes critérios, não estou impondo nada, eu estou dizendo, olha, juiz, olha as características do curso, olha, então, como critérios, poderia realmente não tê-los feito, e eu normalmente, como ontem até já referi, sempre voto, Vossas Excelências hão de lembrar, por soluções minimalistas, mas aqui eu entendi, inclusive em função das manifestações também dos Amici Curiae, que entendiam importantes, e o voto do ministro Luiz Edson Fachin reforça essa importância, que se estabelecessem critérios, mas não significa que outros critérios não possam ser adotados, nem que haja, daí, inclusive, o ministro Gilmar Mendes ter compreendido, pela forma como eu coloquei, que fosse imprescindível uma tentativa de solução conciliatória. Não, o juiz consideraria, até em função da boa-fé contratual, olha, tentaram até combinar de uma outra forma, ponderar, mas não que, se não tiver havido qualquer conversa, não pudesse haver uma decisão. Então, Vossa Excelência estabeleceu que, se o fundamento for a calamidade, esse corte linear, ele é inconstitucional. Isso, foi a minha decisão. Isso não obsta a que os juízes usem outros critérios, como, por exemplo, da onerosidade excessiva, que veio exatamente através de uma nova lei que alterou o Código Civil, levando em consideração que, em razão das circunstâncias, o contrato pode ter se tornado oneroso excessivamente. A velha teoria da imprevisão, a cláusula rebus sic stantibus, né? Presidente, a vida e a realidade são muito mais ricas do que nós podemos sequer imaginar, e muito menos aprisionar em critérios estanques. Não, são orientações, são nortes. Por isso é que ontem eu aventei essa possibilidade, como nós já fizemos em outros julgamentos aqui, colocar como obter dictum na parte da fundamentação e fazer uma tese minimalista. Foi nesse sentido que eu acompanhei dificuldade de assim proceder, presidente. Presidente, então, com o esclarecimento outra vez, que já tinha sido até apresentada ontem, eu
estou votando no sentido da procedência das arguições, naquilo que, principalmente na 713, foi em parte conhecida, para declarar a inconstitucionalidade, e fico apenas nesta declaração, portanto, na linha do que inicialmente foi exposto pelo ministro Gilmar Mendes, mas com esta ressalva de que a própria relatora, a ministra Rosa Weber, afirma que pode ficar esta segunda parte como o interdito. E não ficando, e se não for, até porque o ministro Fachin acompanhou achando necessária essa pormenorização, eu, neste caso, e apenas quanto a este item, e a parte dispositiva, repete agora a ministra Rosa Weber, a parte dispositiva ponho-me de acordo com o voto no sentido da procedência das arguições, para declarar a inconstitucionalidade. Fixo aqui, portanto, o que é a parte também dispositiva do meu voto, como disse, de que farei juntada. Muito obrigada, presidente. Presidente. Pois não, ministro Gilmar Mendes. Não, só para deixar claro, acho que na sessão anterior, a ministra Rosa Weber já tinha feito essa abertura. É que Sua Excelência, no voto, como ela acaba de ler, faz uma série de considerações a propósito dos critérios que devem nortear o juiz na apreciação dessa questão. E aí são 11 itens em que se diz: para a caracterização da vulnerabilidade econômica e da onerosidade excessiva em contratos de prestação de serviços educacionais em nível superior em razão da pandemia, é imprescindível a apreciação das características do curso, 1, das atividades oferecidas de forma remota, 2, da carga horária mantida, 3, das formas de avaliação, 4, da possibilidade de participação efetiva do aluno nas atividades de ensino, 5, dos custos advindos de eventual transposição do ensino para a via remota eletrônica, 6, do investimento financeiro em plataformas de educação remota, em capacitação de docentes e em outros métodos de aprendizagem ativa e inovadora que respeitem o isolamento social requerido para minorar a propagação viral, 7, não é? E agora 8, da alteração relevante dos custos dos serviços de educação prestados, 9, da existência de cronograma de reposição de atividades práticas, 10, da perda do padrão aquisitivo do aluno ou da aluna ou responsável em razão dos efeitos da pandemia, 11, da existência de tentativa de solução conciliatória extrajudicial. Então, é isto que me levou, então, a enunciar a divergência, como fiz ontem, concordando com Sua Excelência quanto à inconstitucionalidade dessas interpretações judiciais que não levassem em conta o critério de imprevisibilidade e que acabasse por fazer essa concessão de descontos lineares. Mas chamei a atenção para o fato da difícil implementação, inclusive, dessas condições. Mas se Sua Excelência traz esse tema para a questão da fundamentação, ou eventualmente para considerá-los como obter dictum, como diretrizes exemplificativas que devem nortear o juiz na apreciação desse tema, eu também com ela concordo e, obviamente, Sua Excelência se mantém relatora do processo. Ficamos apenas, portanto, numa tese mais simples da inconstitucionalidade dessas decisões que determinam os descontos lineares. Quer dizer, Vossa Excelência, ministro Gilmar, acolhe que esses estándares estabelecidos pela ministra Rosa constem como obter dictum do voto de Sua Excelência. Isso, que são diretrizes ou indicações exemplificativas. Exemplificativos que podem ser levados em conta, porque, do contrário, eu até chamava atenção ontem, o ministro Barroso acaba de falar sobre toda a problemática que envolve aqui a questão da ADPF, em que nós estamos fazendo uma supervisão
agora não de uma lei, mesmo de uma lei pré-constitucional, mas de decisão judicial. E isto vai levar a uma casuística que nós depois vamos ter que reexaminar em sede de reclamações, com os resultados que nós sabemos. Por isso que eu fiquei um tanto quanto preocupado diante desse amplo, bem elaborado elenco, claro, mas fiquei preocupado que nós pudéssemos estar, inclusive, aumentando a insegurança jurídica se tomássemos isso como vinculante. Em óbito ridículo não fica vinculante. Isso. Senhor presidente, Ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, consegui conectar agora, cumprimentando a Vossa Excelência, a senhora e senhores ministros, representantes do Ministério Público da Advocacia. Eu acompanho a eminente relatora, como já havia votado anteriormente no plenário virtual. Acompanho a eminente relatora. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Passo agora a palavra à Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, boa tarde. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os presentes, em especial os oradores que se sucederam na tribuna e que fizeram excelentes sustentações orais. Senhor presidente, eu mantenho o meu primeiro ponto de vista vencido, no sentido de que esta ADPF ou estas ADPFs não deveriam ser conhecidas por vulnerarem o princípio da subsidiariedade. Nós sabemos que o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9882 de 99, diz o seguinte, que a arguição não será admitida quando houver qualquer outro meio de sanar a lesividade. E nós estamos diante de, talvez, milhares de decisões judiciais contra as quais cabem recursos, os mais diversos. Portanto, penso que não seria recomendável, aliás, pensava, deixei de pensar quando o plenário decidiu em contrário, eu pensava, então, que não seria adequado, conveniente que nós resolvêssemos aqui, em sede de uma ADPF ou de algumas ADPFs, resolvêssemos todas as pendências judiciais em tramitação no Brasil que dizem respeito a contratos de estudantes com estabelecimentos de ensino. Não obstante, vencido nesta parte, eu sou obrigado a ingressar no mérito da questão. E, ingressando no mérito da questão, eu peço vênia para acompanhar integralmente o voto da relatora, sobretudo agora, neste momento, quando Sua Excelência ela preconiza que irá incorporar parte daquelas condições estabelecidas na tese, sobretudo no item 2 da tese, na fundamentação de seu voto. Eu entendo que os magistrados brasileiros, na medida em que eventualmente julguem procedente ações contra os estabelecimentos de ensino de forma linear, fundados apenas na eclosão da pandemia, sem considerar as peculiaridades que envolvem os casos sob análise, não só estão vulnerando o princípio da legalidade, mas também o princípio da isonomia e, por que não, também do ato jurídico perfeito. Compreendendo, como disse Sua Excelência a relatora, no entanto, que todos os contratos, sejam eles públicos ou privados, estão submetidos à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, mantêm-se íntegros enquanto as condições subjacentes forem aquelas mesmas existentes quando os contratos foram inicialmente pactuados. Concordo com Vossa Excelência, senhor presidente, que os juízes podem, sim, examinar esses contratos e modificar as condições contratuais se verificarem uma excessiva onerosidade ou a falta de uma contraprestação adequada por falta do estabelecimento de ensino, ou uma lesão ao Código do Consumidor. Portanto, nós não podemos suprimir dos magistrados brasileiros o exame
das causas que lhes são submetidas, até porque o princípio basilar, acho que o princípio que fundamenta toda a proteção dos direitos humanos que estão inscritos na nossa Constituição é o princípio da universalidade ou da inafastabilidade da jurisdição. Está abrigado no artigo 5º, inciso 36, do texto magno, e que diz o seguinte: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Portanto, penso que a eminente relatora, ela acertou integralmente ao julgar procedente o pedido na DPF 706 e conhecendo parcialmente da DPF 713 e, na parte conhecida, julgou procedente o pedido para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19, concedam descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais. Então, senhor presidente, em suma, louvando novamente o cuidado que Sua Excelência teve ao elaborar o voto e pedindo vênia aos que pensam contrariamente, especialmente ao ministro Nunes Marques, com o qual eu, em princípio, concordaria se tivéssemos deixado de conhecer da DPF, eu consigno que acompanhe integralmente a relatora. Então, com o voto de Vossa Excelência agora, nós completamos a votação. Então, eu proclamo o resultado que a Corte, por maioria, conheceu parcialmente da ADPF 713, presidente. 703. O conhecimento parcial é da 713. 713. Então, conheceu parcialmente a DPF 713 e, na parte conhecida, julgou procedente e julgou procedente integralmente a DPF 703. 706 é conhecimento integral, porque ela só tinha como objeto as decisões judiciais. Certo. Nos termos do voto da relatora, vencido o ministro Nunes Marques, né? Essa é a proclamação do resultado. Nos termos do voto da relatora, vai incluir em óptica dito os estándares que foram muito bem sugeridos por Vossa Excelência. E agora, então, vou dar preferência ao processo por sustentação oral, que é a ADI 5644. ADI 5644, da relatoria de Sua Excelência, o ministro Edson Fachin. Essa ADI, cujo tema corresponde ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16º, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Eu concedo a palavra a Vossa Excelência, ministro Edson Fachin, apenas para o relatório, porquanto teremos 4 sustentações orais. Pois não, senhor presidente. Trata-se esta ação direta de inconstitucionalidade 5644 de ação proposta pela ANADEP, Associação Nacional de Defensores Públicos, em face da Lei Complementar 1297 de 2017 do Estado de São Paulo, que inseriu os parágrafos 4º e 5º no artigo 236 da Lei Complementar Estadual 988/2006, que é a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, passando a vincular parcela de 40% do Fundo de Assistência Judiciária à prestação de assistência jurídica suplementar. Reproduzo no relatório o inteiro teor de ambos os parágrafos que acabo de mencionar. O que defende a requerente, além da sua legitimidade ativa e pertinência temática, é a ofensa ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4163, na qual este Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento que privilegia a autonomia
da Defensoria Pública. A lei ora impugnada ameaçaria esta autonomia, porque revela, segundo palavras da requerente, a intenção do legislador paulista em novamente frustrar a expansão do modelo público de assistência jurídica integral e gratuita. Assevera ainda que esta lei estadual, aqui contestada, vem maculada por inconstitucionalidades formais e materiais. A inconstitucionalidade formal estaria consubstanciada em violação a diversos dispositivos que menciona na inicial, especialmente nos artigos 93, 96, 134, parágrafo 4º da Constituição da República. Isto porque a legislação impugnada limitou a gerência do Fundo de Assistência Judiciária, o qual representa parte significativa do orçamento da Defensoria Pública, e isso só poderia ser alterado por lei de iniciativa do Defensor Público-Geral do Estado, conforme prevê a Emenda Constitucional 80 de 2014. Alega ainda que o diploma impugnado afeta diretamente a criação e extinção de cargos, a organização da infraestrutura de novos postos de atendimento e a folha de pagamento dos membros e servidores, ou seja, nas expressões da requerente, impede-se que a instituição livremente administre o seu orçamento. Afirma também que, ao vincular 40% do fundo à assistência judiciária suplementar, a lei impugnada impede a expansão da Defensoria Pública Estadual e torna permanente um modelo de assistência que deveria ser transitório. No plano da inconstitucionalidade material, traduz a argumentação na violação aos incisos que ali mencionam, nomeadamente o inciso 74 do artigo 5º da Constituição da República e também o artigo 98 do ato das disposições constitucionais transitórias. Também suscita que a norma impugnada violou materialmente a autonomia administrativa e orçamentária da Defensoria Pública, bem como sua prerrogativa de enviar proposta orçamentária ano a ano, nos termos do parágrafo 2º do artigo 134 da Constituição. A Assembleia Legislativa do Estado veio aos autos, sustentou não haver vício de iniciativa na norma e, não mérito, entende que a verba destinada à realização de convênios para a prestação de assistência jurídica favorece a ampliação do acesso à justiça. O governador do Estado de São Paulo sustenta que o diploma não padece de vício de iniciativa e defende ainda que o texto constitucional não afasta a possibilidade de atuação suplementar da advocacia privada. A Advocacia Geral da União posicionou-se pela procedência da ação direta em face da existência de vício formal e material. No mesmo sentido, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Ordem dos Advogados do Brasil da Seccional Paulista foram admitidos no feito como amicus curiae. E este feito, senhor presidente, pautado inicialmente para julgamento no plenário virtual, recebeu destaque pelo eminente ministro Alexandre de Moraes e é o relatório, senhor presidente e eminentes pares. Muito obrigado, ministro Edson Fachin. Agora convido para falar pela requerente, Associação Nacional de Defensores Públicos, que o fará presencialmente da tribuna, pelo doutor Hilton Norberto Robel Filho, que disporá do tempo regimental de 15 minutos. Muito obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor ministro-presidente Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro-relator Edson Fachin, excelentíssimas senhoras ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, excelentíssimo ministro-decano, ministro Ricardo Lewandowski, senhores ministros que estão compondo o quórum e se encontram de maneira remota, servidores aqui da casa, doutor Augusto Aras, colegas advogados.
Bom, como bem relatou o eminente e o excelentíssimo ministro relator Edson Fachin, no entendimento da ANADEP, trata-se sim de um reiterado tema que este Supremo Tribunal Federal já enfrentou, especialmente na ADI 4.163, que exatamente impugnou também a lei orgânica da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, à época o artigo 234. A atual ADI impugna o artigo 236, parágrafos 4º e 5º, também da lei orgânica do Estado de São Paulo, que foi incluído mais recentemente pela Lei Complementar do Estado de São Paulo, 1297. Na ADI 4.163, que o excelentíssimo ministro César Peluso foi o relator, se julgou inconstitucional a manutenção de um modelo misto de assistência jurídica integral no Estado de São Paulo. Naquela assentada, esse excelso Supremo Tribunal Federal entendeu que atribuir 94% do Fundo de Assistência Judiciária a convênio com assistência jurídica suplementar era violar o modelo público e constitucional de prestação da assistência jurídica integral às pessoas em situação de necessidade no âmbito judicial, no âmbito extrajudicial, declarando assim inconstitucional o artigo 234. O que fez, então, o Poder Executivo, que foi aquele que remeteu o projeto de lei, ou seja, o governador do Estado de São Paulo e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, de maneira transversa, mantiveram ou buscam manter esse modelo misto, que não é um modelo constitucionalmente assentado, como estabelecido e analisado já por esse excelso Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.163. O que ocorre, excelências, como esses dados se encontram na inicial, assim como nos memoriais e nas manifestações feitas posteriormente. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo possui duas principais fontes de receita, que é o Tesouro Estadual e o Fundo de Assistência Judiciária. Esse Fundo de Assistência Judiciária, que advém de percentual de emolumentos notariais e registrais, corresponde a mais de 80% do orçamento da Defensoria Pública. Esse valor, então, ele é essencial para que a Defensoria possa prestar adequadamente esse importante direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita às pessoas em necessidade. Atualmente, no Estado de São Paulo, temos 772 defensoras e defensores públicos. Temos servidores auxiliares da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 861 servidores. A criação, já foi criado, por lei estadual, 128 cargos para defensoras e defensores públicos que ainda não foram providos em virtude da ausência de recurso para tanto. O que acontece? A lei agora impugnada, que alterou o artigo 236, estabeleceu que 40% do valor do Fundo de Assistência Judiciária será empregado necessariamente com a realização de convênio de assistência jurídica suplementar. Dessa maneira, o que acontece na prática, as excelências? A impossibilidade da Defensoria Pública e esse fundo, desde o momento em que foi estabelecido, foi criado, foi aprovado a lei orgânica da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que trata-se da Lei 988 de 2006, esse Fundo de Assistência Judiciária é o fundo que é atribuído à Defensoria Pública e, como já disse a Vossas Excelências, de maior relevância e de maior importância para que ela possa adequadamente prestar o serviço público essencial da Defensoria Pública e de assistência às pessoas em necessidade. Por essas razões, a ANADEP propôs a presente ADI, apontando, como bem constou no relatório do eminente ministro relator, no nosso entender, uma série de inconstitucionalidades, sejam elas de ordem formal, sejam elas de ordem material. No âmbito de ordem formal, há também precedentes desse excelso Supremo Tribunal Federal em relação à competência privativa do defensor público geral, especialmente à luz do artigo 134, parágrafo 4º,
que estabelece, né, e foi estabelecida essa modificação por meio da emenda constitucional 80, a aplicação à Defensoria Pública do artigo 93 e do artigo 96, que fixam, então, a competência privativa do Defensor Público Geral de iniciar projeto de lei sobre a instituição, sobre os cargos, sobre o desenvolvimento das atividades que são da atribuição da Defensoria Pública. No caso em apreço, o projeto de lei foi remetido pelo Poder Executivo Estadual, entendendo assim, dessa maneira, que é uma flagrante inconstitucionalidade formal. Agora, é tão relevante quanto essa flagrante inconstitucionalidade formal no nosso entendimento são as inconstitucionalidades materiais. A Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, no artigo 5º, lista as atribuições que são da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que nada mais são do que decorrências do artigo 134 da Constituição Federal, ou seja, essa prestação necessária do serviço público no âmbito judicial e extrajudicial, para as pessoas em necessidade, nos direitos individuais, individuais homogêneos, difusos, coletivos, inclusive com atuação perante órgãos regionais, internacionais de direitos humanos. Há um importante rol de atividades que são prestadas pela Defensoria Pública para que ela cumpra a determinação constitucional de prestar adequadamente serviço público para as pessoas que se encontrem no Estado de São Paulo e que se encontrem na situação de necessidade. Ocorre que a manutenção de parcela substancial dos valores do Fundo de Assistência Judiciária não vão implementar com a máxima vênia esse modelo constitucional. Por quê? Porque esses valores são empregados especialmente para remuneração de advogados privados que prestam um importante papel, mas não é esse papel que a Defensoria Pública constitucionalmente deve executar, especialmente focados nas lides individuais. Nesse contexto, então, o que se está a fazer no entendimento da ANADEP é não observar e proteger de maneira insuficiente o direito fundamental a um serviço jurídico integral às pessoas em necessidade, não apenas, e obviamente é importantíssimo e imprescindível a atuação nas ações individuais, e uma série de questões, inclusive a eminente ministra Carmen Lúcia fez aqui menção de maneira precisa e primorosa na relevância da questão no que diz respeito ao combate à violência doméstica e essa atuação que o Estado brasileiro tem que fazer, como bem sempre coloca a ministra Carmen Lúcia. Então, obviamente, é essencial essa atuação no âmbito de situações de conflitos individuais, mas a própria questão da violência doméstica transcende, infelizmente, apenas essa atuação que é relevantíssima, sem sombra de dúvida nenhuma. Nesse contexto, nós apontamos a inconstitucionalidade material por esse modelo, a manutenção, como bem coloca na ADI 4.163, tanto o ministro relator, o ministro Peluso, como as demais ministras, os demais ministros que analisaram, a manutenção de um modelo misto obrigatório, quando deveria ser implementação no modelo público. Nesse contexto, vemos, então, violação também ao artigo 98 dos atos das disposições constitucionais transitórias, que estabelece até 2022, já estamos aqui em novembro, chegando em 2022, não é isso? A necessidade de, pelo menos, a existência de um defensor ou de uma defensora pública em cada comarca, em cada local de prestação jurisdicional no Estado brasileiro e aqui, no caso, em apreço, no Estado de São Paulo. Como registrei a vossas excelências, há 128 cargos que ainda não foram providos em virtude da ausência de recursos suficientes para tanto, especialmente pela alocação de 40% do Fundo de Assistência Judiciária, determinado por essa lei, ora impugnada, a Lei 1.297 de 2017. Também, excelências, a ANADEP aponta como parâmetro de controle a questão relevante à eficiência da alocação dos recursos públicos na Defensoria. Essa alocação dos recursos públicos na Defensoria permite o quê? Uma ação estruturada, uma ação organizada pela instituição, pela coordenação do Defensor Público Geral, de melhor alocação desse recurso em todo o Estado de São Paulo e a melhor forma de prestação desse serviço com um emprego racional
e adequado e na maior forma eficiente dos seus servidores, sejam das defensoras, seja dos servidores que prestam assessoria à Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Por todas essas razões, então, a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos pleiteia um julgamento pela inconstitucionalidade da Lei Complementar 1.297 de 2017 do Estado de São Paulo, que alterou a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, incluindo os parágrafos 4º e 5º no artigo 236, e dessa maneira pleiteio que o Fundo de Assistência Judiciária seja mantido como era outrora, como importante fonte para que a Defensoria possa prestar e ainda ampliar esse importante papel que ela tem na busca de garantia dos direitos das pessoas em situação de necessidade. Muito obrigado. Doutor, apenas uma indagação de Vossa Excelência. No Estado de São Paulo demorou muito, né, a instituir a Defensoria Pública, porque havia lá aquele método adotado pela OAB. E eu me recordo que isso foi recente, que o Supremo reconheceu essa autonomia administrativa financeira e entendeu inconstitucional essa prática adotada como uma suposta reserva de mercado pela OAB. Eu pergunto a Vossa Excelência, o Estado de São Paulo já fez concurso, já tem todos os defensores nas comarcas, só apenas para... Obrigado. Sim, Excelência. Então, ainda há déficit, sim, de defensores em algumas comarcas, né? Originariamente, como bem colocou Vossa Excelência, né, a Defensoria surge em 2006 no Estado de São Paulo, originariamente com um grupo de procuradores do Estado que faziam parte, né, da atuação de assistência judiciária e, posteriormente, sim, Excelência, foram feitos reiterados concursos. Inclusive, foram juntados memoriais apontando exatamente essa ampliação. Salvo o melhor juízo, quando foi proposta a ação, eram 720 defensores, 728, se não estou enganado de cabeça, defensores e defensores públicos. Atualmente, como disse ao tribunal e a Vossa Excelência, são 772. Então, o que a gente observa, Excelência, também foi demonstrado nos documentos que foram trazidos no processo, que houve um grande incremento, seja de servidores, mas especialmente, Excelência, seja de atendimento. Mas respondendo objetivamente a pergunta de Vossa Excelência, sim, ainda há algumas comarcas com déficits. Tá bom, muito obrigado. Convido agora para assumir a tribuna, pelo Governo do Estado de São Paulo, o doutor Paulo Henrique Procópio Florencio, na qualidade de procurador do Estado. Verifico que o doutor Paulo Henrique falará por videoconferência. Está presente, doutor Paulo Henrique? Doutor Paulo Henrique nos ouve? Sim. Excelentíssimos... Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde. Excelentíssimos senhores ministros, Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo Procurador-Geral da República, venho, em nome do governador do Estado de São Paulo, prestar esclarecimentos indispensáveis ao julgamento desta ação direta de inconstitucionalidade. A presente ação discute a constitucionalidade do artigo 1º da Lei Complementar 1.297, de 2017, que introduziu os parágrafos 4º e 5º ao artigo 236 da Lei Complementar 988, a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O presente artigo 236, onde foram acrescentados os parágrafos, ele trata da destinação dos recursos do Fundo de Assistência Judiciária. Criado este fundo em 1984 pela Lei 4.476, cujo objetivo desde o início é financiar a prestação da assistência judiciária gratuita no Estado de São Paulo. O parágrafo 4º dispõe que 40% da receita deste fundo será destinada à prestação da assistência judiciária suplementar, ou seja, o serviço de assistência judiciária prestado pelos advogados dativos através de convênios da Defensoria Pública com os municípios do Estado de São Paulo, a Ordem dos Advogados, fundações e entidades congêneres. O parágrafo 5º, por sua vez, ressalva muito bem que, caso as despesas a
afetadas não alcancem o percentual destinado, o saldo residual será reaplicado às demais despesas suportadas pelo fundo. Para a associação requerente, esta lei complementar estaria eivada de vícios de ordem formal e material. A inconstitucionalidade formal estaria no suposto vício de iniciativa, uma vez que o projeto de lei foi encaminhado à Assembleia pelo governador do Estado e não pelo defensor público geral. Já a inconstitucionalidade material estaria na alegada violação ao direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita, bem como aos princípios institucionais que garantem a autonomia da Defensoria Pública. Em relação à inconstitucionalidade formal, esta realmente não se sustenta, uma vez que o governador, na posição de chefe do Poder Executivo Estadual, possui competência exclusiva para iniciativa de projetos de lei que disponham sobre a organização da Defensoria Pública no Estado. De acordo com o artigo 24, parágrafo 2º da Constituição do Estado de São Paulo, compete exclusivamente ao governador do Estado a organização sobre a Procuradoria-Geral do Estado e sobre a Defensoria Pública do Estado, observadas as normas gerais da União. Observe-se ainda que a Constituição Federal, em seu artigo 61, parágrafo 1º, prevê a competência privativa do Presidente da República para dispor sobre a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União. Ao defender a competência exclusiva do Defensor Público Geral, com base na autonomia administrativa e orçamentária da Defensoria, pretende o requerente, na verdade, emprestar ao artigo 134, parágrafo 2º da Constituição Federal, uma interpretação mais abrangente do que este realmente possui. De fato, o dispositivo constitucional assegura à Defensoria Pública a iniciativa de sua proposta orçamentária. Isto não se confunde, contudo, com o estabelecimento de uma fonte exclusiva de receita orçamentária. Ao legislar sobre a destinação do Fundo de Assistência Judiciária Gratuita, o governador não está invadindo uma competência que estaria reservada ao Defensor Público Geral, de dispor sobre o próprio orçamento, mas reconhecendo uma necessidade histórica de financiamento da atuação supletiva da assistência jurídica no Estado. Sendo assim, não há vício de iniciativa da lei complementar objeto desta ação direta de inconstitucionalidade. Quanto à inconstitucionalidade material, essa também deverá ser afastada, uma vez que a destinação de parcela do fundo para assistência jurídica suplementar reforça o comprometimento do Estado com os mais necessitados, sem retirar a autonomia da Defensoria Pública. De acordo com o artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal, a Carta Magna prevê o direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos. A partir disso, é dever do Estado criar mecanismos para atendimento da crescente demanda por assistência jurídica integral e gratuita, conforme reconhecido e aqui mencionado pelo defensor, pela autoridade requerente, na ADI 4.163 de São Paulo, a Constituição Federal optou pela instituição da Defensoria Pública como principal instrumento de concretização deste direito fundamental, e aqui não estamos negando isso. Mas, apesar desse protagonismo da Defensoria Pública na assistência judiciária gratuita, não se pode excluir a atuação essencial da assistência suplementar exercida pelos advogados dativos, principalmente em regiões não atendidas ou atendidas de forma deficiente pela Defensoria Pública. E essa atuação suplementar encontra guarida, inclusive, no próprio princípio constitucional da eficiência. Afinal, em muitos municípios, pela reduzida demanda judicial, não se justificaria a implantação de novas unidades sede de defensoria e contratação de novos defensores públicos, de modo que o convênio firmado pela própria defensoria com essas entidades e a atuação suplementar dos advogados dativos melhor atende à finalidade de racionalização das despesas, economicidade dos custos e eficiência e celeridade da prestação jurisdicional. Por esta razão, a destinação de uma parcela das receitas do Fundo de Assistência cumpre um importante papel de garantir a universalidade do atendimento jurídico integral e gratuito para aqueles jurisdicionados
ainda não atendidos pelo serviço da Defensoria. Por outro lado, a destinação dessa parcela de recursos do fundo para atuação supletiva também não implica em mitigar a autonomia da Defensoria Pública, seja de ordem administrativa, funcional ou orçamentária. Com efeito, a Lei Complementar 1.297, ao acrescentar os parágrafos 4º e 5º ao artigo 236 da Lei Orgânica, simplesmente assegura que os convênios celebrados pela própria Defensoria para a prestação da assistência judiciária suplementar encontrem a necessária fonte de custeio, tomando por base o histórico do comprometimento para tal finalidade. O parágrafo 5º ainda prevê que, caso as despesas com a prestação suplementar não alcancem a destinação legalmente reservada, o saldo restante poderá ser aplicado às demais despesas suportadas pelo fundo, inclusive o próprio custeio da estrutura e do quadro de pessoal da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Desse modo, não se observa aqui violação material à Constituição, seja em relação aos dispositivos constitucionais que garantem assistência judiciária integral e gratuita, seja aos princípios institucionais da Defensoria Pública. Nesses termos, não restam dúvidas de que a medida cautelar deve ser aqui indeferida e a ação direta de inconstitucionalidade julgada totalmente improcedente, mantendo-se o diploma legal impugnado. Agradeço a atenção dos excelentíssimos ministros e fico à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo Henrique, procurador do Estado. Agora falará pelo amicus curiae, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o doutor Florisvaldo Antônio Fiorentino Júnior, defensor público-geral do Estado, que também disporá do tempo regimental de 15 minutos e fará a sua sustentação oral por videoconferência. Tem a palavra do doutor Florisvaldo. Obrigado, excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, excelentíssimo ministro relator, doutor Edson Fachin, excelentíssimos ministros, excelentíssimas ministras, excelentíssimo procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, doutores advogados, procuradores também presentes aqui. Dizer que é uma honra me fazer presente no dia de hoje para rapidamente aqui nos autos da presente ação direta de inconstitucionalidade apresentar aqui a vossas excelências breves considerações do feito em tela, ressaltando aqui a importância do reconhecimento da sua procedência. Estou me somando aqui aos argumentos sustentados na inicial, hoje também feitos aqui na tribuna pelo doutor Hilton, patrono da autora, bem como me ladeando também a manifestação da douta Procuradoria-Geral nesses autos. O que se busca nessa pretensão, portanto, é a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Paulista 1297, lá de janeiro de 2017, lei esta de iniciativa do excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, e esse diploma alterou a Lei Orgânica da Defensoria Pública Paulista, por sua vez, Lei Complementar Estadual 988, lá de janeiro de 2006, e o fez aqui para inserir os parágrafos 4º e 5º ao artigo 236 da Lei de Regência da Defensoria Pública Bandeirante. O caput desse artigo 236 é o que justamente traz a previsão de vinculação à Defensoria Pública de São Paulo das receitas do Fundo de Assistência Judiciária, chamado FAGE, que é destinado a custear as despesas concernentes aí a toda a prestação da assistência jurídica integral e gratuita aqui no Estado de São Paulo. E aqui no Estado de São Paulo, excelências, como também o doutor Hilton já trouxe aqui em sua manifestação, vale ressaltar que a Defensoria Pública não tem suas receitas compostas exclusivamente de recursos provenientes do Tesouro do Estado. Na realidade, a maior parte das receitas orçamentárias da instituição vem justamente da arrecadação desse fundo, que hoje responde aí por cerca de 85% do total das receitas anuais da instituição. E é justamente nesse cenário que nós acreditamos aqui residir a inconstitucionalidade à hora requerida. A Lei 1297 de 2017, especialmente ao acrescer o parágrafo 4º ao artigo 236, para o fim de prever que, da totalidade das receitas que compõem esse fundo,
40% serão destinadas exclusivamente à prestação de assistência judiciária suplementar. Então, portanto, a lei, ao reservar 40% da arrecadação deste fundo ao pagamento das entidades parceiras, entidades conveniadas da Defensoria Pública de São Paulo, especialmente advogados privados, ensejou aí no congelamento de aproximadamente 33% de todas as receitas orçamentárias da instituição, considerando a participação histórica que tem o fundo em cada orçamento anual da Defensoria Pública. Esses dados, ministros e ministras, vêm fartamente demonstrados aí nos autos. Importante registrar também, excelências, que este fundo ele é constituído por percentual de arrecadação com custas, né, arrecadação de custas e emolumentos das serventias extrajudiciais de registros de imóveis aqui em São Paulo, sendo, portanto, uma fonte variável de receita. E, dado o notório cenário de instabilidade econômica pela qual passa o país, as crises econômicas acabam impactando o montante efetivamente arrecadado pela instituição, como ocorreu principalmente ao longo de diversos meses aí de 2020, em que a retração da atividade econômica foi sentida com mais intensidade por conta da pandemia, como todos nós sabemos. Por esse modo, excelências, tem-se que a lei aqui atacada veicula inconstitucionalidades de natureza formal e também material. Em primeiro lugar, ostenta, em nosso modo de sentir, esse vício de inconstitucionalidade de natureza formal, eis que oriunda aí de uma proposta legislativa de iniciativa do chefe do Executivo Estadual, contrariando a iniciativa reservada de lei, outorgada ao Defensor Público Geral, principalmente aí pela emenda constitucional de número 80, que introduziu o parágrafo 2º lá no artigo 134 da Constituição Federal. Então, ademais, ao vincular compulsoriamente 40% das receitas do fundo, a lei complementar ora impugnada, ela pereniza, na prática, a necessidade de manutenção de convênios, sobretudo com entidades privadas, ofendendo a regra constitucional que estimula a plena consolidação e gradativa consolidação do modelo público de assistência jurídica no país, prevista essencialmente ali no artigo 98 do ato das disposições constitucionais transitórias, sacrificando também a redução de gastos públicos com convênios, que vem sendo a tônica aqui em São Paulo ao longo dos últimos anos, um cenário esse que se harmoniza justamente com a expansão dos atendimentos diretos feitos pela Defensoria Pública de São Paulo. Esses dados também acompanham os memoriais já juntados aos autos. Que, um breve parênteses, o presidente, ministro Luiz Fux, muito bem relembrou. A Defensoria Pública de São Paulo nasceu em 2006, uma das últimas defensorias do país a ser efetivamente criada. Nasceu com 400 cargos iniciais, hoje são 772 defensores, que atuam em 43 comarcas aqui do nosso estado. Isso dá cerca de pouco mais de 7% das comarcas, que, embora pareça numericamente pouca a extensão da Defensoria Pública, o crescimento dos últimos anos tem acompanhado de maneira muito detida o balizamento constitucional trazido pela emenda constitucional 80, pois ela tem direcionado seu crescimento aos principais bolsões de pobreza e de maior vulnerabilidade social aqui no estado de São Paulo. E faz frente hoje, ministros e ministras, a 70% da demanda potencialmente alvo da instituição aqui no estado de São Paulo. Então, mesmo diante desse quadro, São Paulo, nós temos assistência jurídica de maneira integral e gratuita a toda a população do estado, e fazendo uso para isso, historicamente, de convênios muito importantes para a população. E, inclusive, esses convênios levam à assistência hoje, onde a Defensoria Pública, infelizmente, ainda não está instalada. E, atualmente, o faz de maneira absolutamente integral e aprimorando ao longo dos anos os instrumentos de fiscalização e controle dos convênios, que gera, inclusive, otimização de fôlego administrativo e também de recursos públicos. No entanto, aqui no nosso modo de ver, mais uma vez, destinar 40% do fundo exclusivamente a essa finalidade, consoante os dados de custeio, que nós trouxemos também aos autos, inviabiliza por completo com que a Defensoria Pública possa gerir seus recursos de forma racional e otimizada, dado que
Muito embora essa cobertura integral aqui em São Paulo dos convênios, ela não atinge esse montante de 40%, como os dados também demonstram. Então, estamos aqui diante do efeito de plena ofensa, né, da iniciativa de proposta orçamentária da Defensoria Pública, na forma e no alcance que tem sido estabelecido por essa Suprema Corte. O Supremo Tribunal Federal considera inconstitucional o ato do chefe do Executivo que reduz aí unilateralmente proposta orçamentária elaborada pelas defensorias públicas. São alguns precedentes. Com muito mais razão aqui, deve ser reconhecido o vício da lei em apreço, que pré-condiciona as despesas da instituição, perpetuando aí, portanto, um indevido modelo misto, transitório, porém necessário no presente momento, de assistência jurídica gratuita. Em outras palavras aqui, e já caminhando para o final da minha fala, em dissonância também à jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, quanto ao alcance do artigo 134, parágrafo 2º da Constituição, o legislador paulista que editou lei que interfere anualmente em cada proposta orçamentária da Defensoria Pública, pré-determinando reserva permanente de cerca de 1/3 do nosso orçamento a uma despesa aqui transitória e, enfim, direcionada a custeios de convênios de assistência suplementar, o que, repise-se aqui mais uma vez, contraria a conclusão a que se chegou a esta Corte no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 4.163, de relatoria do ex-ministro César Peluso. Então, aqui, diante dessa breve exposição, que acreditamos aqui conter as principais questões jurídicas, questões específicas, que humildemente aqui acreditamos mais relevantes à apreciação da causa, aguardamos, então, que o pedido deduzido na inicial seja julgado procedente, declarando-se aí a inconstitucionalidade da Lei Complementar Paulista, número 1.297, certos aqui, mais uma vez, que o Supremo Tribunal Federal promoverá e guardará, mais uma vez, a Constituição num dos seus aspectos mais sensíveis, que é o de garantir a continuidade aqui do acesso à justiça à população carente no nosso estado de São Paulo, dentro daquele modelo público que o legislador constitucional identificou como mais adequado. Eu agradeço aqui a oportunidade mais uma vez, desejando uma excelente continuidade de sessão a todos e a todas. Devolvo a palavra, então. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Florisvaldo Antônio Fiorentino. E agora, para a última sustentação oral pelo amicus curiae Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, eu convido para fazer a sua sustentação por videoconferência, doutora Bruna Santos Costa. Excelentíssimo senhor ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, excelentíssimo ministro Edson Fachin, relator da presente ação direta de inconstitucionalidade, excelentíssimos senhores ministros e senhoras ministras, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil comparece perante essa Suprema Corte, na qualidade de amicus curiae, para requerer a improcedência da presente ação. Trata-se, como foi relatado, de ação direta de inconstitucionalidade de autoria da Associação Nacional dos Defensores Públicos, ANADEP, em face da Lei Complementar Estadual número 1297 de 2017, que alterou a Lei Complementar número 988 de 2006, que organiza a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e institui o regime jurídico da carreira de defensor público do Estado. A norma impugnada acrescentou os parágrafos 4º e 5º ao artigo 236 da Lei número 988 de 2006, para fixar que 40% do Fundo de Assistência Judiciária deve destinar-se à prestação de assistência judiciária suplementar e que, caso no mesmo exercício financeiro as despesas não alcancem esse percentual, o saldo restante será aplicado às demais despesas suportadas pelo fundo. A requerente ajuizou a ação alegando, em síntese, existência de ofensa ao direito à assistência jurídica integral e gratuita, ao princípio da eficiência da administração e à autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública. De início, destaca-se que as alegações não merecem prosperar, devendo a ação ser julgada improcedente para declarar a constitucionalidade da norma, que cuidou tão somente de destinar recursos para pagamentos de advogados dativos responsáveis pela defesa dos jurisdicionados que não possuem condições de arcar com os custos de advogado privado. Em segundo lugar, é relevante ressaltar que a própria Defensoria Pública de São Paulo, de forma facultativa, celebra convênios com instituições, incluindo a OAB São Paulo,
para garantir a efetividade da assistência judiciária gratuita pelo Estado, em reconhecimento da deficiência na capilaridade da instituição. Assim, diversamente do alegado pela requerente, a lei complementar não contraria o entendimento desse excelso tribunal na ADI 4163, pois não impõe que a Defensoria celebre obrigatoriamente convênio exclusivo com a OAB São Paulo ou qualquer outra entidade, o que seria inconstitucional nos termos da jurisprudência dessa Corte. A norma tão somente fixa percentual no intuito de garantir que, caso necessária a prestação do serviço, os advogados prestadores serão devidamente remunerados. A realidade é que o Estado ainda não consegue, somente por meio da Defensoria Pública, garantir o atendimento de todos os juridicamente desassistidos, de modo que a Constituição Estadual, em seu artigo 109, determina que o Executivo deve não somente manter quadro fixo de defensores em cada juizado, mas também, quando necessário, advogados designados mediante convênio. Desse modo, a utilização da advocacia dativa para suplementar o modelo de atendimento via institucional pela Defensoria não impede a expansão da assistência judiciária gratuita, mas, ao contrário, revela-se essencial para garantir a concretização desse direito fundamental e constitucionalmente assegurado. Se os convênios são celebrados, é porque existe uma demanda por assistência jurídica, a qual a Defensoria Pública não consegue atender, de modo que o poder público necessita da advocacia dativa para cumprir seu dever e deve, em contrapartida, remunerar o serviço advocatício efetivamente prestado. No mesmo sentido, não merece ser acolhido o argumento de que a lei impugnada fere a autonomia administrativa e orçamentária da Defensoria Pública, nem mesmo sua capacidade institucional de elaborar projetos de investimento e ampliação de suas unidades de atendimento. A destinação de parcela do fundo para a quitação da obrigação assumida pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo é medida legítima, porque tão somente formaliza a obrigação legal de remunerar o serviço jurídico do advogado, reconhecendo seu valor enquanto profissional essencial à justiça, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal. A situação ganha contorno ainda mais relevante por se tratar de advocacia dativa, que até então dependia da discricionariedade e boa vontade da instituição para receber por seus serviços. O advogado dativo presta serviço relevante, mormente por atuar onde a instituição pública não consegue cumprir seu papel integralmente, devendo, portanto, ser valorizado como ferramenta de concretização de direitos e não encarado como um obstáculo, nos termos do que argumenta a requerente. Ademais, a destinação dos recursos previstos na norma impugnada não prejudica a atuação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, pois não reduz suas atribuições institucionais nem compromete seu funcionamento. A gestão dos recursos do fundo continuará sob o crivo da Defensoria, mas para a advocacia dativa foi concedida segurança jurídica para recebimento dos serviços prestados. Do mesmo modo, a lei impugnada não invade a competência do chefe da instituição para nomear ocupantes de cargos da estrutura administrativa, não fixa subsídios dos membros da carreira, não invade o auto do governo da Defensoria, não havendo, pois, as alegadas violações aos artigos 93, caput, e 96, inciso 2, conjugados com o artigo 134, parágrafo 4º, todos da Constituição Federal, de modo que não vulnera a autonomia funcional e administrativa e, menos ainda, a prerrogativa de formulação de sua própria proposta orçamentária. De fato, a norma não restringe de modo algum a atuação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, apenas disciplina o uso dos recursos do fundo, reconhecendo o papel da assistência suplementar, sem impor a adesão a esse modelo, que segue sendo celebrado a partir de convênios facultativos, devendo a instituição honrar as obrigações financeiras decorrentes em homenagem aos princípios da impessoalidade e da moralidade. Por fim, deve ser ressaltado que o parágrafo 5º, acrescido ao artigo 236 pela Lei Complementar 1297 de 2017, garante que, caso o percentual destinado ao pagamento da advocacia suplementar não seja utilizado, os recursos serão utilizados para as demais despesas suportadas pelo fundo, tornando insubsistente o fundamento de que a norma obriga a celebração de convênios e se destina a reduzir o papel institucional da Defensoria Pública. A OAB não questiona a importância da Defensoria Pública e segue se posicionando pelo fortalecimento das instituições democráticas a partir de uma trajetória que sempre defendeu, de criação e ampliação dos órgãos de promoção de justiça.
Contudo, é inaceitável, por outro lado, que o Estado não destine os recursos suficientes para honrar os compromissos com a advocacia da ativa, sendo justamente esse o objetivo legítimo da norma, ora indevidamente questionada. Por todos esses argumentos, vem o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil manifestar-se pela improcedência da ação para que seja declarada a constitucionalidade da Lei Complementar número 1297 de 2017 do Estado de São Paulo. Obrigada pela atenção. Muito obrigada, doutora Bruna. Terminadas as sustentações orais e tendo em vista o horário regimental, eu suspendo os trabalhos por 30 minutos, esclarecendo que, nesse segundo tempo, em razão de compromisso do Conselho Nacional de Justiça no Estado do Maranhão, Sua Excelência Vice-Presidente Rosa Weber irá me substituir na presidência dos trabalhos. Então, suspendo a sessão pelo tempo regimental.